Oi pessoal, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre prisão em flagrante, certo? Enquanto a gente vai falar sobre prisão em flagrante, essa menininha aqui chamada Lara Maria vai fazer tarefa de quê? Casa. Tarefa de casa. Qual é o assunto? Matemática. Então fica prestando atenção do que o papai está falando e ao mesmo tempo fazendo a tarefa, ok? Tá. Certo? Qualquer dúvida tu fala comigo. Tá. Bom, pessoal, prisão em flagrante. Como está na nossa nota de aula, flagrante é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão do seu autor, o autor do crime, sem mandado, por ser considerado a certeza visual do crime, do delito. Vejam só que no caso de prisão em flagrante, no caso de situação flagrancial, não é necessário para que se efetue a prisão um mandado de prisão. Basta que a pessoa seja surpreendida, flagrada em situação flagrancial. E quais são as espécies de flagrante? Aliás, quais são as hipóteses de flagrante? É flagrante, pessoal, o que diz o Código de Processo Penal. Aliás, o artigo 302 é quem relaciona as hipóteses permissíveis do flagrante. Vamos lá. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, inciso 2. Inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Vejam, pessoal, que repetindo, essas 4 hipóteses são as situações em que se permite a prisão em flagrante de determinada pessoa. Como eu falei no começo, Mirabete diz que o flagrante seria certeza visual do delito. Observe que não é exatamente assim, porque, por exemplo, no inciso 4, nós não temos tanta certeza visual do delito assim. Vejam só, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos em situação que faça presumir ser o autor da infração. É claro que a certeza visual do delito em relação a uma pessoa que é encontrada nessa situação, não é tão absoluta assim. Mas mesmo assim, o Código de Processo Penal considera que é possível a prisão em flagrante nessas hipóteses, porque, embora a certeza não seja absoluta, é uma certeza significativa, certo? Nós vamos voltar a esse artigo 302, porque nós iremos ver que cada espécie, cada inciso, aliás, previsto nesse artigo 302, refere-se a um tipo de flagrante, a uma espécie de flagrante, ok? Vejam, portanto, pessoal, que é importante esclarecer que o flagrante ele tem 4 momentos distintos em termos administrativos. O flagrante ele compreende a captura, quando a pessoa tem a voz de prisão dada, tem no segundo momento a condução coercitiva, quando o surpreendido, flagrado, é encaminhado ao delegado de polícia. C, tem a lavratura do auto de prisão em flagrante, se o delegado entender que a situação era efetivamente flagrancial. E por último, tem o recolhimento à prisão. Vejam, pessoal, que esses 4 momentos são 4 momentos administrativos de um auto de prisão em flagrante, de uma prisão em flagrante. Por que administrativo? Porque você não vê em nenhum momento um juiz participando dessa situação flagrancial. Não se tem juiz na captura, na condução coercitiva, na lavratura do auto, nem no recolhimento à prisão, certo? O flagrante ele só passa a ser ter a sua judicialidade exigida quando ele deve ser encaminhado num prazo de 24 horas ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa analisar tanto a legalidade quanto a necessidade da prisão. Nós já falamos isso na aula anterior, quando falamos a teoria geral da prisão processual, certo? Portanto,
finalizado o flagrante, né, formalizado o flagrante, ele tem que ser encaminhado ao juiz e o juiz, no prazo de 24 horas, deve realizar a audiência de custódia. Por isso é que se diz que ele passa a ser um ato judicial. E nessa audiência de custódia, o juiz ele deverá analisar e aplicar, quando possível, uma das hipóteses previstas no artigo 310. Não é isso? Na audiência de custódia, por exemplo, o juiz poderá relaxar a prisão, se a prisão for ilegal. Ele poderá converter o flagrante em preventiva, se houver motivo de preventiva e não existir a possibilidade de aplicação de uma medida cautelar diversa. E, na última hipótese, ele poderá conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Vejam, pessoal, que esses três incisos, essas três hipóteses, elas devem ser realizadas, aplicadas na audiência de custódia, na presença do juiz, por óbvio, mas assim também na presença do promotor, do preso e do seu advogado. Certo? Lembrando, pessoal, que a audiência de custódia, ela inicialmente veio prevista numa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o pacote anticrime, que é a Lei 13.964, passou a exigir que a audiência de custódia seja aplicada, ou seja, passou a ser prevista em lei. Foi suspenso, todavia, o parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, introduzido esse parágrafo pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964. Esse dispositivo, suspenso por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, determina que, se a audiência de custódia não for realizada no prazo de 24 horas, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo ser, portanto, relaxada. Se houver prisão em flagrante por infração de menor potencial ofensivo, não haverá necessariamente a autuação em flagrante daquele que foi surpreendido na situação flagrancial. Por quê? Porque o artigo, salvo engano, 69 da Lei 9.099 diz que, se aquele que for surpreendido em situação flagrancial por infração de menor potencial ofensivo e se essa pessoa se comprometer a comparecer em juízo, não se imporá prisão em flagrante. Far-se-á tão somente o termo circunstanciado de ocorrência, certo? Portanto, é possível, em tese, a prisão em flagrante para infrações de menor potencial ofensivo, mas desde que o surpreendido, flagranteado, não se comprometa a comparecer em juízo. Espécies de flagrante. Pessoal, vamos voltar aí para o artigo 302 para a gente ver quais são as espécies de flagrante previsto no Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal ou 2. Acaba de cometê-la. A doutrina, pessoal, considera esses dois tipos de flagrante, essas duas espécies, como flagrante próprio, também conhecido por propriamente dito, real ou verdadeiro. Certo? A pessoa que é flagrada cometendo o crime ou acabando de cometer, a doutrina considera que esse tipo de flagrante, essa espécie de flagrante, é considerado flagrante próprio. Certo? O inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, é considerado pela doutrina como flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, certo? Então não esqueçam, porque essa nomenclatura acaba sendo importante para que vocês fixem na memória. Enquanto o inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, seria o flagrante presumido, certo? É interessante notar, pessoal, que tanto no inciso 3 quanto no inciso 4 há a palavra presumido, né? Vejam aí, ó. Em situação que faça presumir ser o autor da infração, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, né? Mas percebam que só é chamado de presumido, né, ficto ou assimilado o inciso 4. Por que isso?
Porque o que realmente interessa nesse dispositivo legal não é você presumir, e sim o que está lá no começo, né? É perseguido logo após ou encontrado logo depois. São essas expressões que caracterizam, primeiro, o flagrante irreal, impróprio, do flagrante presumido, é encontrado logo depois. Lembrando também, pessoal, que esses dispositivos legais, eles ensejam outras espécies de flagrante. Por exemplo, existe o flagrante esperado ou aguardado. Que tipo de flagrante é esse? É quando a polícia, por exemplo, toma conhecimento de que vai haver a prática de um crime, se dirige ao local, quando o crime está sendo praticado, chega lá e dá voz de prisão. Ou seja, é uma espécie de flagrante absolutamente legal. Você toma conhecimento dos fatos, para lá, se dirige, observa a prática do crime e dá a voz de prisão. Diferente do flagrante preparado ou provocado. Nesse caso, o flagranteado, o preso surpreendido, é de forma traiçoeira incentivado a praticar o crime. E quando ele pratica, ele tem a voz de prisão dada. Esse flagrante, ele é absolutamente ilegal. Por quê? Porque configura aí o chamado crime impossível. E a súmula 145 do Supremo tem a seguinte redação: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, se a pessoa sabe que um crime ia ser praticado e chega lá e dá voz de prisão, ele não interferiu. O flagrante é absolutamente legal. Agora, se a pessoa provoca com que o outro pratique o crime, e quando essa pessoa quer praticar o crime, ela tem a voz de prisão dada, evidentemente ela não conseguiria praticar aquele crime. Configura o crime impossível, portanto, o flagrante é absolutamente ilegal. Terceira espécie, flagrante forjado. O que é o flagrante forjado, pessoal? Na verdade, não houve prática de crime nenhum. Inventou-se a prática de um crime. Os policiais, ou mesmo os particulares, né, geram provas de um fato, de um crime que não aconteceu. É como, por exemplo, você colocar droga dentro de um carro de uma pessoa e dizer que a droga é daquela pessoa. É você colocar arma. Não houve crime, aliás, houve crime de quem introduziu de maneira irregular aquela droga, aquela arma no carro da pessoa para dizer que é dele, não é isso? Esse flagrante, portanto, é absolutamente ilegal também. Difícil é comprová-lo na prática, né? Especialmente se quem armou a arapuca foi policial. Nós temos uma outra espécie de flagrante, que é o flagrante prorrogado, também conhecido como retardado, ou diferido, ou de ação controlada. Nesse caso, pessoal, o policial, né, observando a prática do crime, ele não é obrigado a dar voz de prisão no primeiro momento em que aquele crime é praticado ou está sendo praticado. Ele pode esperar por um momento mais apropriado para dar voz de prisão e colher um resultado muito mais profícuo, muito mais adequado. Vejam, porém, que não é todo crime que admite essa espécie de flagrante retardado. Aliás, esse flagrante retardado, diferido, prorrogado ou de ação controlada é previsto em 3 legislações: para os crimes de organização criminosa, para os crimes de lavagem de capitais e para os crimes de tráfico de drogas. Só esses crimes permitem o flagrante prorrogado, porque nas demais hipóteses, no primeiro momento em que a pessoa é surpreendida praticando o crime, ele tem que ter a voz de prisão dada. Não tem sentido você ver 2 pessoas brigando e dizer o seguinte: ó, alto lá, vamos esperar um pouco, porque por enquanto está só em lesão corporal. Deixa um matar o outro que a gente prende por homicídio ou tentativa de homicídio. Não tem o menor sentido. No primeiro momento em que a situação flagrancial ocorre, é necessário que se dê voz de prisão, e nesses outros crimes não é possível a prorrogação da voz de prisão em flagrante. Nós temos aí mais 2 espécies de flagrante, que é o flagrante compulsório ou obrigatório e o flagrante facultativo. Nesse caso, pessoal, essas espécies de flagrante referem-se aos policiais. No flagrante compulsório, ele, policial, é obrigado a dar voz de prisão.
Tá entendendo? É obrigado, ainda que esteja fora do serviço. O flagrante facultativo refere-se a qualquer pessoa do povo que não é obrigado a dar voz de prisão quando se depara com uma situação flagrancial. Dá voz de prisão se quiser. Ou seja, a lei não obriga que ninguém seja super-herói. Qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em flagrante. O policial, ele é obrigado a dar voz de prisão em flagrante, sendo possível, naturalmente, né? Não tem sentido um policial, diante de uma quadrilha formada por vários criminosos, ser obrigado sozinho a dar voz de prisão a 3, 4, 5 pessoas fortemente armadas. Certo? Flagrante nos crimes permanentes. É perfeitamente possível, por óbvio, né? Lembrando que exemplo de flagrante permanente seria o sequestro ou o tráfico de drogas. Enquanto o crime está sendo praticado, ele tem a sua permanência detectada. Enquanto há permanência, há, evidentemente, a possibilidade de prisão em flagrante. Nos crimes de ação penal pública condicionada, para que haja o flagrante, é necessário que haja a representação do ofendido. Está entendendo? Então, se não houver representação do ofendido, ainda que a pessoa seja flagrada em situação criminosa, em situação flagrancial, não será possível o auto de prisão em flagrante. Nos crimes de ação penal privada é perfeitamente possível, mas também será exigido o requerimento da vítima ou do representante legal da vítima. Outra coisa interessante, pessoal, é possível o auto de prisão em flagrante num curso de um inquérito policial já instaurado? Em regra, nós vimos que o flagrante, ele inicia o inquérito policial. Mas um crime de sequestro que é permanente, nem sempre. Às vezes tem-se a notícia que uma pessoa foi sequestrada e está no cativeiro e imediatamente a polícia instaura o inquérito policial para apurar aquele crime. Não é isso? Pois bem, no curso da investigação pode vir a acontecer do cativeiro ser estourado. Ou seja, o inquérito já foi instaurado por portaria, durante o inquérito estoura-se o cativeiro e, naturalmente, os sequestradores são presos. Portanto, é perfeitamente possível, nos crimes permanentes, que a prisão em flagrante ocorra já durante o inquérito instaurado. Embora a grande verdade é que, na maioria esmagadora dos casos, o flagrante ele inicia o inquérito policial. Vamos terminar por aqui e na próxima aula a gente continua com sujeitos do flagrante e outros assuntos relacionados à prisão em flagrante. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo segue os nossos sonhos, o medo segue os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua.